Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação e Expressão. Na aula passada, nós conhecemos os conceitos de coesão e coerência e verificamos como esses elementos devem ser usados na leitura, compreensão e produção de textos. Na aula de hoje, aprenderemos a utilizar os pronomes demonstrativos como elementos coesivos usados na produção e intelecção de textos. Muitas vezes, você já deve ter sido solicitado a demonstrar algo a alguém. De origem latina, o verbo demonstrar significa exatamente aquilo que você deve ter feito nessas ocasiões, ou seja, fazer ver, dar a conhecer ou indicar. Os pronomes demonstrativos são aqueles que situam a pessoa ou a coisa demonstrada em relação às três pessoas do discurso, quais sejam o falante, o ouvinte e o assunto. Essa localização, indicando proximidade ou distanciamento, pode se dar em relação ao tempo, ao espaço ou no nível do próprio texto. Em relação ao espaço, os pronomes estes, estas e isto são pronomes utilizados para fazer referência a algo que se encontra perto da pessoa que fala. Se o pronome este é utilizado para fazer referência a algo que está próximo do falante, o pronome esse e seus derivados são pronomes utilizados para fazer referência a algo que se encontra perto do ouvinte. Já o pronome aquele é utilizado para fazer referência a algo que se encontra longe do falante e do ouvinte. Em sua prática profissional, será muito comum a utilização desses pronomes na redação de documentos empresariais. Você utilizará, por exemplo, a expressão nesta para se referir a uma carta, empresa, cidade, etc., quando o foco estiver no emissor do documento, ou utilizará a expressão nessa quando o foco estiver no destinatário ou no receptor do documento. Embora seja comum na leitura de diversos textos a observação do uso indistinto dos pronomes demonstrativos, a inadequação na utilização desses pronomes pode comprometer a inteligibilidade e clareza do texto. Portanto, é fundamental conhecê-los bem. Bom, agora que você aprendeu como utilizar os pronomes demonstrativos para situar um ser ou objeto no espaço, vamos ver como esses pronomes devem ser utilizados para indicar uma situação em relação ao tempo. Para isso, pegue seu livro-texto e leia os exemplos que são apresentados no capítulo 16. Certamente, depois da leitura desse capítulo e da resolução das atividades propostas, você estará apto a utilizar os pronomes demonstrativos corretamente. Bons estudos e até a próxima aula.